Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Se rastrearmos as coisas que estão por trás de vários problemas que ocorrem em todos os cantos do mundo hoje, descobrimos que existem as obras do mal. Em Efésios 2:2 diz: no qual vocês viviam quando seguiam os caminhos deste mundo e do governante do reino do ar, o Espírito que agora está trabalhando naqueles que são desobedientes. Embora o diabo seja invisível, ele trabalha no mundo visível, com o poder por trás de certas coisas. Portanto, devemos ser claramente capazes de identificar a obra do diabo e resistir a ele. Em primeiro lugar, expulse o diabo pela oração. O diabo está confundindo espiritualmente as pessoas, fazendo-as seguir o caminho da destruição através de muitas heresias. Só há caminho para o céu. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo tem outras maneiras enganosas, além dessa, para enganar as pessoas de uma maneira errada. Além disso, ele influencia as pessoas a não ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, usando ideias humanistas. Através de informações fundamentalmente erradas e falsas, o diabo tenta nos fazer não ouvir e não acreditar na palavra da verdade. Além disso, o diabo tenta trabalhar em nossos corpos e corações. Através da minha vida de oração, experimentei várias coisas que estão muito além da razão humana. Liderei tantas cruzadas estrangeiras e às vezes senti uma fadiga súbita e anormal. Toda a minha força se ia e minhas pernas estavam fracas e a fadiga era tão esmagadora que eu não tinha intenção de liderar a cruzada. Mesmo pensando no que me cansava, eu não conseguia pensar em nada em particular. Então comecei a orar acima de tudo. Se eu clamasse a Deus e orasse, logo sentia uma nova força por todo o meu corpo e a fadiga desaparecia como uma mentira. Assim, sempre que essa fadiga anormal vem a mim, eu sei lidar com isso. Eu imediatamente oro para resistir à opressão do diabo. Mais do que isso, há momentos em que meu coração está inseguro, sinto-me ansioso e irritado e não consigo dormir nem às 2 ou 3 horas da manhã, e eu continuo de pé e sentado uma e outra vez. Desta vez, se eu me ajoelhar e orar, posso ser libertado da opressão do diabo pelo Espírito Santo, e meu coração fica seguro e recupera a paz. Além disso, há momentos em que tenho raiva e ódio anormais em meu coração. Sempre que isso acontece, eu sempre oro a Deus
Deus Pai, isso é causado pela opressão de um espírito maligno? Então, por favor, livre-se disso para mim. Depois de orar assim, mais cedo ou mais tarde, o ódio e a raiva deixam meu coração e me sinto seguro e normal. Como essas coisas vêm do diabo, se orarmos, o diabo nos deixa e o anormal se torna normal. Eu experimentei essas coisas incontáveis vezes. O diabo tentou oprimir os espíritos, corações e vida das pessoas para destruí-las no tempo de Jesus e ainda hoje. Portanto, hoje devemos resistir ao diabo através da oração. Quando lutamos contra o diabo, não devemos desanimar, mesmo que ele fuja, enquanto oramos 1 ou 2 vezes. O diabo faz o possível para roubar, matar e destruir nossas vidas. Portanto, quando resistirmos ao diabo, devemos lutar arduamente, empurrando e puxando. No entanto, lutamos a luta já vencida. É porque Jesus derrotou o diabo na cruz. Estamos em Jesus e lutamos o jogo da vitória. No entanto, devemos orar até o fim para concluí-lo. Quando os israelitas saíram do Egito sob o comando de Moisés e foram para a terra de Canaã, os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. Josué liderou o exército e saiu para lutar contra os amalequitas, e Moisés ficou no topo da colina e ergueu as mãos enquanto olhava para baixo no campo de batalha. Enquanto Moisés levantava as mãos, os israelitas estavam vencendo, mas sempre que ele baixava as mãos, ao se cansar, os amalequitas estavam vencendo. Moisés não podia continuar a levantar as mãos. Arão e Hur levantaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro, para que ele pudesse orar até que a batalha terminasse, para que o exército de Israel pudesse vencer e trazer uma grande vitória para Israel. Portanto, quando resistimos ao diabo, devemos orar até o fim. Daniel também orou por seu país, na terra para onde ele foi levado cativo, mas ele não recebeu nenhuma resposta depois de 1 ou 2 semanas. Ele não desistiu, mas orou até o fim e finalmente recebeu a resposta de Deus no 21º dia de sua oração. Se Daniel não tivesse lutado muito em sua oração, ele poderia, alternativamente, ter ficado frustrado e recuado alguns dias depois. No entanto, Daniel era um experiente guerreiro de oração, então ele sabia que sua oração deveria ser perturbada pelo diabo. Então ele orou com paciência e, finalmente, sua oração destruiu a fortaleza do diabo e trouxe a resposta de Deus para ele. Portanto, você deve lutar pelo menos 21 dias em oração. Até Daniel orou por 21 dias, então não devemos nos decepcionar com 1 ou 2 dias de oração. Mas siga o modelo de Daniel e continue orando por mais de 21 dias. Se não nos desesperarmos, mas continuarmos orando até o fim, certamente obteremos a vitória. Um dos membros de minha congregação desperdiçou sua vida por 32 anos ao cair em uma heresia e veio a acreditar em Jesus com a idade de 74 anos. Ela veio a acreditar em Jesus por causa das orações persistentes de sua filha e de sua nora. Sua nora se tornou uma mulher de fé por causa do evangelismo de nossa líder de célula. Enquanto ela pregava o evangelho à sua sogra, ela sempre achou isso ofensivo. Um dia, a sogra visitou uma reunião herética e sentiu-se mal e machucou as costas. Então, ela teve que se recuperar na casa de sua nora. Desde então, sua filha e nora começaram uma oração de 40 dias por ela. Como sua nora e filha tinham um culto doméstico todos os dias,
ela curiosamente observou como estava indo o culto da igreja, e no 30º dia, enquanto eles presenciavam a Deus, ela ficou impressionada e se arrependeu do seu pecado com lágrimas. Ela finalmente percebeu que sua religião era uma heresia e se separou de um apego de 32 anos a essa heresia e veio à nossa igreja seguindo sua nora. No momento da oração pela cura, eu disse: se alguém está curado nas costas, por favor, levante a mão. Então, ela levantou a mão apesar de si mesma e desde então suas costas estavam completamente curadas. Nós, cristãos, devemos orar a Deus com uma resolução indomável. O diabo não pode suportar aqueles que são persistentes até o fim com paciência. Você sabe o que o diabo diz? Aguente um pouco. Se ele não receber uma resposta, ele vai se desesperar e fugir. Então aguente um pouco. Demônios encorajam uns aos outros assim. No entanto, se você acredita através da oração até o fim, o diabo fugirá de você. Quando fiz uma cruzada no Colorado, nos Estados Unidos, um pastor chamado Silvaço, da Argentina, veio até mim e testemunhou. Antes de se tornar pastor, trabalhou como alto funcionário no banco e de repente ele ficou paralisado por todo o corpo. Seu médico disse: você não pode sobreviver mais de 3 meses. Você vai morrer paralisado por todo o corpo. Assim, toda a sua família jejuou e clamou a Deus através da oração. Um dia, ele foi à igreja, orou e ouviu Deus dizer: você está ferido pelo diabo, que perturba minha missão, como um soldado na frente é ferido pela bala de um inimigo. Se você continuar orando, você pode vencer o diabo mais do que o suficiente. Portanto, não se desespere, mas continue orando para resistir ao diabo. Ele ouviu a voz de Deus assim neste coração. Desde então, ele orou persistentemente a Deus todos os dias durante o ano. Enquanto ele continuava orando a Deus em sua paralisia geral por 1 ano, um dia ele acordou e se viu completamente saudável como qualquer homem comum. Quando nos aproximamos de Deus, devemos saber que há a perturbação do diabo para nos afastar de Deus. Mas Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Se resistirmos à perturbação do diabo através da oração até o fim, certamente podemos superá-lo, porque estamos em Jesus. Em segundo lugar, arme-se com a espiritualidade da 4ª dimensão. Para vencer na luta contra o diabo, devemos estar armados com a espiritualidade da 4ª dimensão. O primeiro aspecto da espiritualidade da 4ª dimensão são nossos pensamentos. Você deve sempre pensar na vitória. Para experimentar a resposta de Deus, sua oração e busca devem ser idênticas aos seus pensamentos. É porque o que você busca é o que você pede a Deus, e seus pensamentos são vasos para receber sua resposta. Não importa como você peça a Deus, se você não tem nenhum vaso, você não é capaz de receber a resposta. Portanto, você deve preparar um vaso e seus pensamentos são esse vaso. Assim, o que você procura e o que você pensa devem ser idênticos. Se você quer a obra de Deus, pois Ele é um vencedor, você deve pensar na vitória o tempo todo. Como Deus é rico, você deve sempre pensar em sua riqueza. Como Deus é vida, você deve sempre pensar em saúde. Como Deus nunca falha, você deve sempre pensar no sucesso. Então Deus estará com você e manifestará seu poder através de você. Em seguida, devemos sonhar e olhar
para as coisas que não são como se fossem. Um dos membros da nossa congregação tinha um filho com um furúnculo na cabeça. Ele se espalhou mais e mais tarde causou uma ferida e piorou. Os médicos disseram que eles não sabiam o que estava errado e a causa desta doença. Eles tentaram todos os tratamentos, mas falharam. Assim, sua mãe acreditava que o Deus que havia curado Jó curaria seu filho e começou a orar sem ficar frustrada na situação extremamente dolorosa. Ela acreditou em Deus que cura e olhou para ele e imaginou o estado saudável de seu filho e sonhava com isso. Com seu sonho, ela sempre participou do culto de domingo com seu filho e orou fervorosamente a Deus. Um dia, eu disse na hora da oração pela cura: hoje há alguém que tem um furúnculo na cabeça e não pode ser curado, mesmo que ele tenha tentado todos os tratamentos. Mas agora Deus o cura. Naquele momento ela olhou para o filho que estava sentado ao lado dela e o rosto dele ficou vermelho pelo fogo do Espírito Santo. Ela creu: Deus o cura. Eles voltaram para casa e quando eles chegaram em casa, ela descobriu que a cabeça de seu filho foi mudada. Estava limpa como a de um bebê, embora estivesse feia como uma ferida pela manhã. Deus trabalha naqueles que vêm diante dele com sonhos. Não importa quão dolorosa e desesperada seja a nossa situação, se orarmos, o Espírito Santo planta um sonho em nossos corações que transcende nossa situação. Os sonhos podem ser nossa prosperidade espiritual, ou prosperidade material, ou prosperidade física, ou a evangelização do mundo, ou prosperidade para os outros. Quando oramos, o Espírito Santo nos dá sonhos, e se acalentarmos esses sonhos em nossos corações e orarmos, ele vai torná-los realidade. Além disso, devemos ter fé. Reconhecer o que está presente diante de nossos olhos é apenas sentido, não fé. A fé acredita que Deus realizará nossos sonhos, mesmo que nada seja visível, audível ou palpável agora. O Espírito Santo opera através desse tipo de fé. Aqueles que dizem apenas coisas negativas como: eu não posso fazer isso, é impossível, eu não posso fazer isso, será alterado para dizer: Senhor, eu creio, Espírito Santo, por favor, trabalhe por mim, e vai orar com fé, e o Espírito Santo trabalha por eles, e milagres acontecerão em suas vidas. Em seguida, uma declaração criativa de nossas bocas é muito importante. No reino dos céus, é necessária a nossa declaração. Se dissermos com nossas bocas, o Espírito Santo opera através da nossa confissão oral e faz acontecer. Especialmente, devemos reconhecer nossa unidade com a cruz de Jesus e reivindicar nossa unidade com sua ressurreição e ascensão com nossas bocas. 2 Coríntios 4,10 diz: sempre trazemos em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Agora, a morte de Jesus é a nossa morte, e a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Assim, agora devemos saber que já nos tornamos vencedores em Cristo Jesus. Então podemos resistir ao diabo e obter uma vitória contra ele. Certa noite, acordei de manhã cedo por causa de um sério cansaço. Senti meu coração palpitar tão rápido e fiquei tonto, até senti vontade de vomitar. Então pensei: hoje eu vou morrer. Eu não podia me deitar, mas me sentei e me agachei na cadeira. Então, de repente, um pensamento que o Espírito Santo reside em mim surgiu em meu coração. Então eu gritei: Espírito Santo, nosso conselheiro, por favor,
ajude minha fraqueza. Então, imediatamente o Espírito Santo sussurrou em meu coração com uma voz mansa: você deve olhar para a cruz. A guerra já terminou. Por que você está tentando jogar o jogo já ganho? A guerra acabou. Assim perguntei: então, o que devo fazer? O Espírito Santo disse: vá para a cama, feche os olhos e durma bem. Então fui para a cama e me deitei e senti paz de espírito e de coração. Dormi bem, acordei na manhã seguinte e todo o meu corpo estava completamente curado. A cruz de Jesus Cristo é o maior campo de batalha da história dos humanos. A ressurreição de Jesus nos traz a vitória eterna. Portanto, devemos conhecer esta verdade e eu os abençoo em nome do Senhor para que você possa tomar os despojos da guerra como um vencedor. Em terceiro lugar, lute ao lado do Espírito Santo. Em terceiro lugar, não lutamos contra as pessoas que são visíveis, mas lutamos contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Assim, estamos travando a guerra espiritual. Não devemos lutar com nossas forças, mas lute ao lado do Espírito Santo. Há uma regra no mundo da terceira dimensão. Se a terceira dimensão governa as coisas da terceira dimensão acontecem. Quando a quarta dimensão governa as coisas, a obra de Deus acontece. Nosso mundo material pertence à terceira dimensão. Então, o mundo espiritual da quarta dimensão governa este terceiro mundo material. O que é o mundo da quarta dimensão? Podemos encontrar a resposta ao lermos Gênesis 1:2. Agora, a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo paira sobre o mundo material tridimensional, mas o Espírito Santo é invisível e intocável. Portanto, o Espírito Santo pertence à quarta dimensão, e enquanto ele paira sobre a terceira dimensão, o mundo que antes era sem forma e vazio e a escuridão total se transforma em um mundo que parece bom aos olhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo é o líder da quarta dimensão. Se formos governados pelo Espírito Santo, o diabo sairá de nossa vida e a obra de Deus será revelada. Como o Espírito Santo existe em nossos pensamentos, sonhos, fé e confissão criativa, podemos resistir ao diabo através de nossos pensamentos, sonhos, fé e palavras ditas junto com o Espírito Santo. Portanto, agora todos os dias devemos pensar na palavra de Deus e ter um sonho esperançoso e acreditar em Deus que nos ama e dizer palavras que trazem mudança e criação. Então viveremos uma vida que vive com o Espírito Santo e expulsar o diabo com o Espírito Santo e mudar nossas vidas. 1 João 4,4 diz: vocês, queridos filhos, são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, se lutarmos com o Espírito Santo, sempre poderemos ser mais que vencedores. Aleluia! Deus Pai, se alguém em nossa congregação está doente, deixe-o olhar para os ferimentos nos pulsos do Senhor e ajude-os a declarar sua cura com a boca. Senhor, por favor, cure agora mesmo aqueles que olham para a sua dor em suas mãos e declaram sua cura em voz alta. Hoje, o poder de cura do Senhor pode transbordar da cabeça aos pés e o poder de Deus será gloriosamente manifestado. Deus Pai, que possamos viver uma vida onde possamos gozar de boa saúde e tudo possa correr bem conosco, mesmo quando nossas almas estão se dando bem. Por favor,
deixe nosso sustento e nossas circunstâncias prosperarem e que nossas vidas sejam saudáveis e cheias do Espírito Santo. Eu ordeno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vocês, forças das trevas, vão embora. Você, demônio, vá embora. Espírito do Senhor, levante-se e trabalhe por nós. Por favor, deixe que a lei da vida e o Espírito Santo expulsem a lei do pecado e da morte. Eu abençoo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se você que ouviu esta palavra talvez foi a primeira vez, você foi muito abençoado com esta palavra, não foi? Então eu te convido para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que você possa receber os vídeos, as palavras que postamos todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.